Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje é sexta-feira, dia 19 ou 18 de dezembro, né? O ano tá acabando, 2025. Tá chovendo lá fora, tá frio, daqui a pouco eu vou fazer atividade física, mas resolvi na verdade compartilhar o que recentemente tem me afligido bastante, né? Que é entender por quê ou saber qual o motivo das redes sociais estarem nos adoecendo tanto, né? Eu não sei se você tem essa concepção, se você tem essa percepção, na verdade, né? Mas a sensação íntima que eu tenho é de que, né, o mundo está meio estranho, a nossa comunicação está um pouco difícil, as pessoas não estão conseguindo interagir, pelo menos da forma que deveriam, né, humanamente falando. A coisa não tá funcionando muito, né? Tu já deve ter percebido isso. E eu desconfio que muito da forma com a qual a gente está vivendo hoje, ou melhor, convivendo, vem do uso da rede social, né? As redes sociais, na verdade, elas têm mudado, ou pelo menos contribuem, de certa forma, para aquilo que a gente tem se tornado hoje em dia, né? E comigo não se dá diferente, né? A partir do uso contínuo do Instagram, sobretudo, né? E de outras plataformas, como, por exemplo, o TikTok, eu percebi que a minha vida como um todo, ela estava ficando muito acelerada, ansiosa, monótona, né? E, cara, na verdade, ausente de monotonia, né? Eu estava o tempo todo correndo atrás de novidade, querendo saber o que estava se passando na vida dos outros. Então, basicamente, nesse vídeo aqui, eu vou tratar de como foi, como tem sido a minha experiência e como ela, com o uso dessas plataformas, né, das redes sociais de modo geral, e como isso contribuiu para me adoecer também. Eu acho que eu vou usar essa palavra, mas eu acho que você vai me compreender, porque mais para frente eu vou me explicar, né? Primeiro de tudo, o meu intuito com a utilização dessas plataformas sempre foi, de modo geral, a aquisição, ou melhor, a visualização de potenciais futuros clientes. Não é para você cair nesse canal aqui de paraquedas e ainda não me conhece, primeiro deixa eu me apresentar, né? Eu me chamo Ian Vieira, sou personal trainer aqui na cidade do Rio de Janeiro e utilizo as minhas redes sociais para fazer uma comunicação com os meus alunos, com potenciais alunos, atrair novos clientes, etc e tal, de modo geral, o que a grande maioria das pessoas faz, né? Só que o uso contínuo dessas plataformas, sobretudo a plataforma do Instagram, em função da própria dinâmica, né? Vídeos na vertical, a transitoriedade dos vídeos, o próprio perfil da plataforma, que é diferente do YouTube, por exemplo, aqui, causa em você um nível constante de ansiedade pelo fato de você estar tendo que produzir conteúdos o tempo todo. A coisa se recicla a cada 24 horas, obrigando necessariamente você a produzir novos conteúdos a 24 horas. Primeiro de tudo, isso causa uma saturação muito grande, não só física, mas também psíquica, mental, etc e tal. Por quê? O processo criativo não é espontâneo, né? Pega um quadro aí do Michelangelo, do Da Vinci, enfim. Os caras não produziram milhões de quadros, sendo que 1, 2, 3 foi uma obra-prima. Ou seja, o processo criativo floresceu melhor numa única condição. Do contrário, quando você se torna um criador ou um creator aqui de conteúdo da internet, você vai precisar colocar um volume muito grande de informações. Consequentemente, o seu corpo, o seu estado psíquico, o seu aparelho psíquico, ele vai saturar. Consequentemente, você vai sentir um cansaço muito grande. Então, a primeira coisa que eu sentia quando utilizava as plataformas aqui de rede social da internet era um cansaço extremo em função de estar tendo que colocar esses conteúdos, porque não é tão simples. Primeiro de tudo, você tem que fazer isso aqui que eu estou fazendo agora, que é gravar. Segunda coisa, você precisa editar, você precisa ver se a captação de áudio ficou legal, você precisa recortar, você precisa formatar. Tudo isso dá um trabalho absurdo. Em contrapartida, existem outras necessidades dentro da sua vida também, como, por exemplo, cuidar da casa, cuidar da sua saúde, cuidar dos filhos, cuidar, sei lá, da sua pós-graduação, cuidar da parte espiritual. Então, a primeira coisa que eu sentia quando utilizava demasiadamente as plataformas era um cansaço extremo, uma fadiga. Tipo assim, quando você pratica exercício físico, existe um cansaço, vamos colocar entre aspas, inerente à própria atividade, né? Você termina ali tipo, nossa, cansei, hein, tô suado. Só que o uso contínuo das mídias sociais te permite um cansaço que não é igual a esse, é pior. Por quê? Se você cansou, você praticou exercício físico ali, você se alimentou, descansou 2, 3 horas, bum, você renovou, utilizou suplemento, etc e tal, você está pronto para treinar até de novo. O cansaço da utilização das mídias sociais é um cansaço mais mental. Ele vai te arrastando, ele vai te colocando para baixo, pode inclusive te conduzir para outras doenças como, por exemplo, ansiedade, transtorno de personalidade, depressão, etc e tal. Então a primeira coisa que eu senti era extremamente cansado, demasiadamente cansado, né? E consequentemente, isso afetava um pouco do meu rendimento nas outras áreas. Por exemplo, leitura. É uma coisa que eu gosto muito de fazer. Eu tenho como hábito ler todos os dias. E quando eu me pegava querendo ler,
eu não conseguia. Por quê? Eu estava demasiadamente cansado, eu preferia trocar a leitura por um momento de descanso, como, por exemplo, dormir ou fazer absolutamente nada, né? Segunda coisa, a rede social, em função dos algoritmos, elas, de certa forma, modelam aquilo que é a nossa natureza. Você, eu, somos totalmente diferentes. A não ser que a gente tenha condições de temperamento parecido, foi criado sob as mesmas condições, mas mesmo assim a gente não viveu as mesmas circunstâncias e, consequentemente, a sua vida não é igual à minha, mas pode ser que elas sejam parecidas. Daí as nossas personalidades serem diferentes. Só que, quando você vai para a mídia social, tudo uniformiza. Todo mundo é tido como uma única coisa, uma única massa, todo mundo cai num limbo ali de comportamento muito parecido. Isso é ruim, por quê? Isso mata, essencialmente, aquilo que é a sua natureza. Você tem gostos, você tem gestos, você tem formas habituais de agir, falar, que necessariamente são íntimas, são suas. Se eu tentar reproduzir, não funciona. Por quê? Elas são suas e não minhas. Entretanto, na rede social, todo mundo vai ser conduzido por uma uniformização tremenda, no sentido de aglomerar tudo ali e a plataforma entender todo mundo como uma massa uniforme. Ou seja, aquilo que é a sua natureza vai ser posta, ou tirada, melhor, vai ser conduzida, alienada, digamos assim, em função daquilo que é uma massa de pessoas. Consequentemente, você vai começar a se questionar. Olha que loucura. Poxa, por que eu não me adequo a determinada situação? Poxa, por que determinada coisa não dá certo na minha vida? Entretanto, você não tem a capacidade ou o senso crítico de questionar, na verdade, o mundo ou a plataforma que você está introduzido. Não é necessariamente você que está inadequado, mas sim a plataforma que está te conduzindo por uma uniformização tremenda. E você está matando aquilo que essencialmente é a tua natureza. Aí vai dar merda. Aí acabou, meu irmão. Certo? A gente pode entrar num papo mais profundo aqui a respeito de quem você é, como você deve agir, etc e tal, mas não é o intuito desse vídeo ainda. Segunda coisa, então, é dizer a respeito da uniformização. Todo mundo vai cair num limbo único e específico de comportamento, daí você percebe claramente que as pessoas hoje se comunicam de uma única forma, ou melhor, nem se comunicam. Eu trabalho, pegando um exemplo de trabalho, né, um dia de um cotidiano meu, dentro da academia, é difícil demais interagir com as pessoas, meu irmão. Elas, primeiro de tudo, elas não querem, tá todo mundo num universo particular com fone de ouvido, ninguém se abre ao outro, ninguém tem a capacidade maior de alteridade, tipo dialogar com outras pessoas, se permitir ter acesso ao outro, se permitir ter novas experiências, se permitir ter novas formas de contato. Às vezes eu tenho que pedir para a pessoa tirar o fone para me escutar, se ela quiser, claro, né? Se você não quiser, enfim, receber orientação, mas dificílimo o contato com as pessoas. Paralelamente a isso, existe também um comportamento hostil. As pessoas se olham, não sorriem mais. De repente, se eu estou olhando para você e sorrindo, não necessariamente uma mulher, mas pode ser um homem, eu estou demonstrando uma forma de afeto. De repente, uma abertura para uma comunicação futura. Mas nem isso as pessoas querem ter hoje. O olhar das pessoas, não só para mim, como um todo, como o mundo, né? Estou dizendo o global, o contexto, é um olhar hostil, né? Às vezes eu mesmo me pego olhando dessa forma hostil, porque, sei lá, a pessoa me olha de forma hostil, né? Eu não vou sorrir. Tendência natural é eu olhar um pouco de forma hostil também, no sentido de repreender aquele outro olhar, né? Enfim. E uma terceira coisa que eu percebi também, né? Terceira coisa, capacidade de foco e atenção. Essa é muito subestimada, né? Tem muitos livros hoje em dia falando sobre como aumentar seu foco, como fazer isso. E eu já adianto, a minha opinião é a seguinte: o futuro vai ser moldado por uma soft skill chamada capacidade de atenção, capacidade de foco, que a gente não treina hoje, deixa de lado, etc e tal. Muitas pessoas hoje, em função do universo fitness aqui da rede social, Instagram sobretudo, ficam muito atreladas a desenvolver ou ir na academia, frequentar a academia para cuidar da saúde do corpo. Ótimo, esse é somente um único aspecto da tua vida. Uma outra área, você precisa dar atenção, que é a sua capacidade mental, cognitiva, intelectual, etc e tal. E o foco, a atenção, o pensamento profundo estão atrelados a ela. Está atrelado a tudo isso, né? Como se deu comigo? O Daniel Kahneman, neurocientista, ganhador do Nobel de Economia, ele escreve um livro, eu tenho até aqui, que eu já li, tenho até que inclusive reler, se chama Duas Formas de Pensar. Aí ele expõe lá que no livro ele expõe que existem duas formas declaradas de pensar, né? Uma mais lenta e uma mais rápida, né? Um cérebro mais intuitivo e um cérebro menos intuitivo, digamos assim, né? Existem muitas coisas no seu dia que você não precisa pensar, racionalizar, você já tem elas no automático, você consegue fazer. Tipo assim, você vai cortar uma maçã, você não pensa assim, como eu corto essa maçã, em que posição eu boto essa maçã, não. Intuitivamente você já sabe a forma que você coloca a maçã e você simplesmente corta. Não precisa racionalizar muito. Consequentemente, uma área específica do seu cérebro
é ativada para essa função de cortar a maçã. Só que, quando você se pega em situações onde exige de você uma maior racionalidade, como por exemplo resolver uma conta de matemática, um cálculo, resolver uma conta de cálculo, né? Cálculo lá da engenharia civil, engenharia mecânica, enfim. Você vai acessar uma outra área do seu cérebro que necessariamente não está atrelada, ligada àquela área, aquele tipo de pensamento que é mais rápido. Por quê? Você vai precisar acessar pensamentos mais profundos, tipo assim, como é aquela fórmula? Como eu chego naquela fórmula? Como eu utilizo aquela fórmula? Como eu resolvo isso aqui? Ou seja, é uma outra forma de pensar, que no caso o autor coloca como uma mais lenta, uma forma lenta de se pensar. Daí o nome do livro, né? 2 formas de se pensar. E quando eu precisava fazer atividades que exigiam um maior nível de concentração, eu não conseguia realizar, porque o meu pensamento estava muito acelerado ou ele não tinha compatibilidade com aquela situação que eu precisava vivenciar. Consequentemente, em 2025, é o ano que nós estamos, eu fiz vestibular de medicina para a UERJ. Primeira fase eu acertei 53 questões de 60, um número altíssimo, obtive um conceito e... parêntese rápido aqui, né, entre esse assunto. E não consegui dar execução à segunda fase, por quê? Não consegui estudar. A minha capacidade de foco e atenção foi completamente deteriorada. Isso porque eu permiti. Não estou só culpando a rede social, não. Se chegou nesse nível foi porque eu tenho muita culpa. Uma parcela de culpa é minha. Não estou também me isentando da coisa aqui. Só que, quando eu precisava estudar, eu não tinha paciência. Eu lia os textos, tipo assim, cara, que você tá chato. Preciso de algum estímulo mais rápido, dopamina barata. Aí eu ia fazer as contas e falava, caraca, meu irmão, eu não tenho paciência para pensar isso aqui. Eu não tenho paciência para resolver isso aqui. Eu não tenho mais condição. Por quê? A minha capacidade de atenção e o meu foco foram completamente deteriorados. Só que, de certa forma, como eu disse, eu permiti. Ou seja, resumo do resumo a partir dessa terceira concepção. Cara, um aspecto significativo da minha vida, que era ingressar na carreira de medicina, foi literalmente jogado por fora. Foi literalmente jogado fora, pelo menos por esse ano, porque eu vou continuar estudando, vou fazer o vestibular de novo ano que vem, não desistir da parada. Mas deixei de ingressar na carreira esse ano porque... foda falar assim. Troquei 6 por meia dúzia. Não, melhor dizendo, eu troquei o agora pela concepção futura, pelo longo prazo. Me permiti pegar sendo estimulado pelo uso contínuo das redes sociais, consequentemente sendo afetado pelas consequências que ela traz, que é tudo isso que eu acabei de falar, e deixei de dar um passo importante na minha vida, na minha carreira, direcionar minha vida para um futuro melhor, em função de estar com os meus olhos vidrados aqui, por exemplo, nessa tela. Então, resumidamente, a minha postura aqui, ao compartilhar esses vídeos, não é de expert. Eu não sou expert em nada. É só uma pessoa comum que, assim como você, vivencia diversas situações no seu dia, que pelo menos para mim tem um nível de, interesse, curiosidade um pouco maior, e eu tento lidar com elas da melhor forma possível. E eu acredito muito provavelmente que você também tenha que lidar com isso, porque você está inserido no mesmo mundo. Saber administrar as redes sociais, de repente se você é um profissional liberal assim como eu, microempreendedor, entender como funcionam as plataformas e adequar melhor o seu trabalho, se existe realmente essa necessidade. Um ponto importante agora, que a gente está chegando em dezembro, como eu disse, dia 18, dia 19, enfim, eu vou fazer uma experiência de não acessar o Instagram, não acessar o TikTok, utilizar somente as plataformas do YouTube e do WhatsApp, o WhatsApp sobretudo para manter o contato com meus clientes e tentar captar novos clientes, novos leads, né? Aderir a esses clientes, engajar eles no meu trabalho, enfim, dar continuidade, etc e tal. E o YouTube aqui para compartilhar um pouco mais da minha rotina, das minhas ideias, dos meus insights, um pouco dos meus treinos, etc e tal, para ainda tentar ter uma proximidade com esse público, sobretudo no sentido de evoluir o meu trabalho, não por mera exposição do meu cotidiano. E não utilizar o Instagram, porque muitas vezes eu ficava assim... eu preciso do Instagram porque os meus clientes estão lá, todo mundo utiliza o Instagram. Só que os malefícios da plataforma, para mim, pelo menos, não estavam compensando. Cara, todas as outras áreas da minha vida estavam literalmente sendo deterioradas. Com o uso contínuo da rede social, sobretudo o Instagram, TikTok, estavam acabando com a minha vida. Literalmente, todas as áreas da minha vida, a minha vida como um todo tá ficando uma merda por causa da utilização das redes sociais, sobretudo por essas que eu acabei de dizer. E eu acredito que a sua também tá. Ou seja, você precisa, assim como eu, tomar uma decisão, utilizar de forma consciente. É possível? Sinceramente não. Olha a engenharia que existe por trás da coisa, olha a quantidade de psicólogos, engenheiros sociais, físico, químico, neurocientista, criando diversos mecanismos de roubar a sua atenção. Enfim, pessoal, então é isso. O vídeo de hoje vai ser basicamente esse.
essa iniciação, né? Vou compartilhar mais ideias, vou trazer mais conteúdo aqui para dentro do canal, sobretudo ideias que permitam a gente refletir acerca daquilo que tem sido a nossa forma de viver o mundo atual, a nossa humanidade, que de certa forma também está sendo um pouco perdida, o nosso diálogo que está ausente um pouco dos dias a dias, a nossa proximidade com a família, o cultivo com Deus, tudo isso está sendo muito perdido, está sendo muito deixado de lado. E não é difícil perceber o quanto a gente está ficando doente, o quanto as pessoas estão manifestando doenças psicossomáticas, como burnout, TPL, transtorno de personalidade limítrofe, ansiedade, depressão aguda, depressão crônica e outras doenças da mente. E, consequentemente, a nossa vida está carente de sentidos. Enfim, é isso. Agora devem ser 10h10. Como eu disse, sexta-feira, chovendo, os passarinhos da arara fazendo barulho lá fora. Já botei o casaco aqui, vou praticar atividade física agora. E é isso, vou compartilhar um pouco dos meus dias com vocês, do meu dia de hoje com vocês também. Vou filmar um pouco da minha rotina. Se tiver necessidade, eu abro a câmera aqui, pego o microfone e troco uma ideia de novo com vocês aí. Tamo junto, sejam bem-vindos aqui ao meu canal. Se você gosta de conteúdos assim, um pouco mais reflexivos, um pouco mais profundos, eu te convido a se inscrever aqui. Deixa o seu curtir também, porque isso é importante. Mostra para a plataforma que esse vídeo tem relevância e me estimula, me ajuda, contribui para o meu trabalho que está sendo iniciado aqui. E eu cada vez mais vou trazendo conteúdos como esse, tá bom? Tamo junto, bom dia pra geral, vamos viver, vamos ser felizes, com sabedoria, com personalidade, com os pés no chão, é isso, bora!